Glória a Deus, gente, que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, né, num domingo tão intenso, né, tão profundo de entrega, de adoração. Hoje nós queremos aproveitar também, antes de mais nada, né, nós passamos aí por 21 dias de um período de jejum que se encerrou ontem, né? Então, muitos de vocês, eu acredito que pôde participar. Eu nem vou pedir para levantar a mão, que eu não quero constranger ninguém, não. Mas, alguns pensaram, tomara que ele não peça para levantar a mão, tomara que ele não peça, tomara que ele não peça. Eu queria convidar você, encorajar você. A prática do jejum é uma prática, é uma disciplina espiritual que precisa fazer parte da vida do cristão. Nós estamos falando de um ano que nós estamos chamando de o reino imparável. Né? E fruto desse reino imparável é o que nós estamos prestes a viver. Inclusive, eu queria dar uma notícia que a partir de março nós inauguraremos aqui o 3º culto para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse 3º culto ele vai falar, ele tem vindo acompanhado de um processo de fé, um processo de expansão que nós temos crido, que nós temos vivido, né? Então, isso pode ser puxado pela nave, pode ser puxado pelo Kids, pode ser puxado pelo Difflin Bridge, pelo crescimento. Então, quem puxa a primeira fila ali em crescimento, a gente vai entendendo a necessidade de nós ampliarmos e darmos condições com qualidade de mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Então, o reino imparável que nós estamos ministrando, que nós estamos refletindo e meditando nesse ano, ele realmente é imparável e nós precisamos estar preparados com o nosso coração alinhado, com o nosso coração sensível ao Senhor. Então, antes de nós darmos sequência e entrarmos na mensagem, eu queria que nós juntos como igreja orássemos por esse reino imparável no qual você faz parte, entregando o jejum. Talvez você já fez uma oração de entrega, né, durante esse período de 21 dias, mas que essa prática seja uma prática intencional e contínua na sua vida, como uma disciplina espiritual, não para mudar Deus, mas para alinhar o seu coração, né, para que nós possamos estar mais sensíveis a ouvir o que o Senhor tem ministrado para nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esses 21 dias que passamos como igreja, como comunidade. Deus, e nós também oramos para que esse reino imparável no qual nós fazemos parte como mensageiros, como participantes ativos, Deus, nós oramos, ó Pai, para que a nossa fé esteja no Senhor e que todo o nosso trabalho, o nosso serviço seja fruto de corações quebrantados, entregues e inclinados ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos, pedimos ao Pai que essa disciplina espiritual faça parte do coração da comunidade de Itapetininga, daqui da Paz Church, e que nós possamos, ó Pai, experimentar muito mais da Tua bondade, da Tua verdade, Pai amado Senhor, porque nós queremos buscar essa santidade e essa sensibilidade à Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem como título Enganados. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Você pode acompanhar aqui, ou você pode ler aí da sua Bíblia. Ele fala assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome nós não expelimos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Por mais um instante, eu queria que você fechasse, essa mensagem não é uma mensagem... Eu estava conversando com o pastor sobre trazer um tema como esse, e nem sempre é um tema tão confortável para nós pregarmos, tão pouco para nós ouvirmos. Uma mensagem que Jesus, ao final do Sermão do Monte, traz um alerta muito forte, que se estende para nós. Então, com muita reverência, eu queria que você curvasse a sua cabeça por mais um instante. Senhor, nós estamos aqui reverentes à Tua palavra, diante, né, de uma verdade, de um alerta que o Senhor está trazendo
por meio das suas escrituras, ó Pai. E nós nos colocamos diante dela, diante dessa verdade, que traz vida, que traz transformação, que traz arrependimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui é uma cena, imagina uma cena chocante que Jesus traz ao fim do Sermão do Monte. E é uma cena aqui que imagina você chegar diante do juízo, diante do grande dia, e você ouvir do Senhor: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, ele termina o Sermão do Monte com uma cena chocante como essa. Falando sobre, e ele não fala alguns, ele diz no verso 22 que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, nós não fazemos isso, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos muito milagres, e ouvirão dele: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma mensagem um tanto quanto dura. Inclusive, o título da mensagem, quando fala sobre enganados, não necessariamente traz que alguém os enganou ou que algum sistema o enganou, mas que eles tinham e carregavam um conceito enganado do que poderia dar a eles acesso a ser aprovados naquele dia. Quando a gente olha para quem o Senhor ele está falando ali, ele não está falando para pagão sendo julgado, ele está falando para gente ativa, gente que estava envolvida, se nós fôssemos falar no nosso dia a dia, gente que estava envolvida na igreja, gente que poderia estar servindo, gente que poderia estar falando, gente que poderia estar tocando. Ele estava falando de gente que estava envolvida nesse contexto. Tá tudo bem? Posso continuar? Sou eu? Fale agora. Sou eu, né? Amém. Amém? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, voltando aqui, a verdade é que eles carregavam um conceito enganado, e até, talvez eles carregavam uma esperança, e uma falsa esperança, de que pela forma como eles viveram, pelos milagres que eles fizeram, ou pelos demônios que eles expulsaram, isso poderia de alguma forma dar a eles uma aprovação diante desse grande dia. E eu quero trazer para vocês a seriedade desse texto, porque se existe um momento que nós precisamos falar sobre isso e trazer esse alerta, esse momento é agora. Porque quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando no dia do grande juízo, muitos estarão diante dele e ouvirão dele: eu não vos conheço. E nesse momento já não haverá mais solução. Nesse momento já não haverá mais outro caminho. E nesse momento não é um diagnóstico que já não tem mais o que ser feito. Então, por mais difícil que pareça, é importante que um dia, se nós pudéssemos fazer uma ilustração e uma analogia, quando nós chegarmos diante do Senhor e nós ouvirmos: servo bom e fiel, entra para o gozo do reino do Pai, que nós possamos se lembrar: Senhor, um dia nós estávamos lá na Paz Church, nós ouvimos uma mensagem de alerta que trouxe para mim uma correção de rota, que ajustou o destino da minha vida, que me colocou no eixo que eu de fato deveria estar. Porque, irmãos, o escritor aos Hebreus ele vai falar lá no capítulo 9, quando ele fala sobre Jesus ser suficiente, o sacrifício de Cristo ser suficiente para nos dar acesso, é por causa dele, que nós falamos isso repetidamente, mas é por causa do sacrifício de Jesus, e o escritor aos Hebreus ele fala detalhadamente que isso é suficiente, mas ele também afirma no verso 27 que ao homem está destinado a morrer só uma vez, e depois disso passará por juízo. Ou seja, a morte e o juízo são verdades bíblicas inevitáveis, que eu e você não poderemos fugir disso. A questão é, como é que nós chegaremos diante dele? Se nós chegaremos diante dele nesse dia, claros e com uma mensagem muito bem correta sobre o que significa, ou se nós chegaremos com uma falsa esperança, achando que por causa das nossas boas obras, por causa dos nossos bons feitos, nós poderíamos argumentar: não, eu deveria estar do lado de dentro e ouvir de Jesus: eu não vos conheço. Eu imagino e eu acredito que esse senso de urgência que nós trazemos para essa mensagem, que nos traz reflexão, é para que eu e você possamos avaliar a nossa vida.
avaliar o nosso comportamento, avaliar se nós estamos condicionados e interessados em viver a vontade de Deus, ou se dentro de nós temos alimentado simplesmente vivermos a nossa própria vontade, que nem necessariamente é algo ruim, mas que não nos dá acesso a esse lugar dentro do reino de Deus. Quando a gente olha o contexto que Jesus está falando, Jesus está pregando o Sermão do Monte, ele vai falar no Sermão do Monte sobre o caráter, sobre a espiritualidade e sobre o discernimento do reino de Deus. Então ele vem tratando vários assuntos, ele começa só com as bem-aventuranças e ele termina com uma advertência muito clara. Ele não termina o Sermão do Monte com aplausos, ele termina o Sermão do Monte com um alerta. E nesse alerta a gente vê, pela forma como Jesus trata, que algumas afirmações a gente já pode trazer desse texto. Nem todo religioso, ele faz parte do reino. A sua carteirinha de membro da Paz Church não necessariamente faz parte do reino. Isso é forte, mas é sério. Nem toda a prática espiritual ela é uma prova de salvação. Afinal, nós estamos vendo pessoas que expulsaram demônios, que praticaram algumas atitudes e algumas ações espirituais, mas isso não deu a elas uma garantia de salvação. E nem toda atividade em nome de Deus significa intimidade com o reino. Intimidade com Deus. Ou seja, se o reino exige transformação de caráter, se exige espiritualidade sincera, se exige obediência prática, então não basta nós dizermos Senhor, Senhor. Nós precisamos viver o fruto de um interior transformado. E um interior transformado se submete à vontade de Deus. Um interior transformado, um interior que recebeu Jesus, ele vai se submeter à vontade de Deus, ele vai se interessar pela vontade de Deus. E se nós não estamos interessados pela vontade de Deus, nós podemos cair nesse alerta que Jesus está chamando no verso 21 ao 23 de falsos discípulos. Ele está falando de pessoas que faziam, que cumpriam escala. Gente, ele está falando de pessoas que poderiam estar no nosso meio, mas que hoje nós sairemos daqui com a certeza do que é que ele espera e qual é a nossa atitude correta. Mas ele está falando de pessoas que até achavam que eram algo, mas que na verdade não eram. Gente que tinha credencial espiritual, de alta performance. Como dizem alguns aí, gente que tinha sabor de crente. Alguns vão entender um pouco disso que eu estou falando. Eu queria dizer isso que hoje eu estava na comunhão da minha célula e eles me falaram, Marcos, se você podia ter usado isso. O que é isso? Que eu estou alguns dias já mais de um mês sem redes sociais. Aí eu tive que me contextualizar ali. Então talvez se você não entendeu, tá tudo bem, irmão, você não perdeu nada. Mas se você entendeu, tem gente que tem sabor de crente. Faltou aqui o sabor de crente. A questão é, gente, é que nós podemos ter cheiro de crente, você pode ter cheiro de crente, pode parecer crente, mas se a sua vida não estiver rendida, se o seu coração não estiver submisso à vontade de Deus, isso não faz sentido, isso não faz diferença. Tem gente ainda que está tentando entender, gente, está tudo bem, vamos passar, vamos para frente, depois você entende, a gente chama no particular aí, eu queria falar mais com os jovens aqui que estão meio aqui por dentro desse tema aí. Olha, algumas discussões teológicas sobre esse texto que podem aparecer é assim, talvez dizendo assim, eles nunca foram salvos, porque salvação não se perde. Alguns teólogos podem ir por uma linha dizendo assim, não, esses caras nunca foram salvos porque salvação não se perde. Ao passo que outros poderiam dizer assim, não, quando eles fizeram esses atos, quando eles expulsaram demônios, quando eles fizeram milagres, eles estavam salvos. Afinal, lá em Atos capítulo 19, quando os filhos de Seva, eles vão expulsar demônios, o que eles ouvem dos demônios? Eles ouvem assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu não sei quem é você. Ou seja, aquele que não tem um relacionamento com Deus, aquele que não tinha de fato um relacionamento, ele não teve autoridade para expulsar demônio. E alguns teólogos podem trazer, não, esses caras eles estavam salvos, porque se eles expulsaram demônios, logo eles estavam carregando um poder. Gente, eu não quero entrar nesse tema.
Eu não quero entrar nessa teologia se isso se perde, se não se perde, se eles estavam salvos, se eles não estavam salvos. Isso nós podemos trazer um assunto para depois. O que eu quero trazer nessa noite é o alerta que Jesus Cristo está trazendo. É a mensagem de advertência, dizendo assim, que chamar Jesus de Senhor e performar bem não vai determinar a entrada no reino dos céus. Esse é o alerta que Jesus está falando para os discípulos, e esse é o alerta que Ele está trazendo para nós. A sua performance, a sua habilidade, os seus dons, eles não determinam a nossa entrada e nós estarmos na parte de dentro do reino dos céus. No verso 23, e a gente vai explorar um pouquinho, duas afirmações que Jesus traz e que vão nos ajudar a nós não ficarmos frustrados no dia do juízo. Ele vai falar no verso 23 assim: então eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca os conheci, e aqueles que são praticantes da iniquidade. A gente vai começar falando um pouco sobre esses praticantes da iniquidade, e depois a gente volta falando sobre essa afirmação dele sobre nunca vos conheci. Primeiro, Jesus utiliza uma palavra que algumas versões trazem como aqueles que praticam o mal, mas os estudiosos eles mostram que a palavra iniquidade ela é a que mais se aproxima da tradução daquilo que Jesus estava querendo trazer como mensagem. Primeiro, tem três palavras que a Bíblia traz quando ela quer trazer atos que desagradam o coração de Deus. Ela vai falar sobre pecado, ela vai falar sobre transgressão e ela vai falar sobre iniquidade. O pecado, ele vai trazer essa ideia de errar o alvo. Ele vai trazer essa falha em atingir o padrão de Deus e traz como uma ênfase o desvio de um ato. Ao passo que a transgressão é como se fosse trazendo a ideia de você romper ou quebrar um limite. Eu sei que o meu limite é até aqui, e quando eu transgrido esse limite, quando eu rompo esse limite, a Bíblia traz como uma ideia de transgressão, e ele aponta também como um ato que desagrada a Deus. Ao passo que iniquidade ele vem da palavra grega que é anomia. Ela vem de negação e nomia de lei, que vai trazer a ideia central de sem lei. E não é uma ausência de lei, mas é uma rejeição da autoridade da lei, ou seja, uma rebeldia contra a vontade de Deus. Quando a gente vê Jesus falando sobre a prática da iniquidade, ele estava falando de pessoas que vivem desprezando a autoridade de Deus. Não é um pecado que Jesus estava falando, de uma queda especificamente. Ele estava falando de um estilo de vida, de um padrão de vida, onde eu não considero aquilo que é importante para Jesus, onde eu não considero aquilo que é importante para as Escrituras, para determinar a forma como eu vou viver. Pessoas que vivem assim, vivem com práticas de iniquidade. Pessoas que vivem dessa forma, vivem com práticas da iniquidade, ou seja, pecado e transgressão destacam o ato, ou a transgressão, a quebra de um limite, e iniquidade costuma destacar um padrão, uma direção, fruto de um coração que não é rendido. Ou seja, Jesus ele não estava falando pessoas que praticam a iniquidade como alguém que cai em um pecado especificamente. Ele estava falando de um grupo de pessoas que não se submete à vontade de Deus. Pessoas que praticam a anomia, que praticam a iniquidade, eu não estou interessada. E o que significa interessado em viver a vontade de Deus? Eu não estou interessado no que as Escrituras de fato vão dizer. E o mais assustador é porque ele está dizendo que dentro e no nosso meio podem existir pessoas que estão cumprindo, fazendo, performando, mas na verdade intrínseca, ela não está interessada. Porque quando o assunto é perdoar, eu não quero. Quando o assunto é amar, eu também não quero, porque o meu limite já deu de amar as pessoas. Quando o assunto é perseverar, eu também não quero. Então, pessoas que estão vivendo nessa prática de iniquidade, elas estão vivendo de uma forma constante. Então, essa é uma parte importante para nós entendermos dessa afirmação. E a segunda é quando ele fala, nunca os conheci. Gente, como é que pode o Senhor falar assim, eu nunca os conheci, um Deus que é onisciente falar que ele nunca conheceu? A palavra conhecer na Bíblia, ela traz muito a ideia de algo íntimo.
Por exemplo, quando fala que Adão, ele conheceu Eva, ele está falando de um relacionamento íntimo. Quando Deus fala que Deus conhecia ou conhece o seu povo, ele está falando de uma relação de aliança. Então, conhecer não é meramente saber quem é. Ele não estava dizendo assim, eu não sei quem vocês são. Ele estava dizendo assim, vocês nunca tiveram relacionamento comigo. Quando ele fala, eu nunca vos conhecia, vocês nunca se relacionaram comigo. Vocês nunca tiveram real interesse em saber qual era a minha vontade. Vocês talvez quiseram aplausos. Vocês também talvez quiseram posições de destaque dentro do ministério. Mas vocês não tiveram um caráter transformado. É isso que Jesus está trazendo. Inclusive em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, Paulo ele vai falar assim, que quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, se eu amo a Deus, eu faço as suas vontades, logo eu sou conhecido. O que nos leva a entender que em Mateus 7, Jesus estava falando de um grupo de pessoas que não amavam. Eles tinham até ritos, eles tinham linguagens, eles tinham falas, eles tinham até algumas presenças em eventos, né, para a gente ilustrar, mas eles não havia um pertencimento real, não havia um relacionamento real. E esse pertencimento, ele é expressado quando nós vivemos a vontade, ou buscamos viver a vontade de Deus. Olha como que ele começa a advertência no verso 21, ele fala assim, ó, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, nem todo mundo aquele que fala, nem todo mundo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Marco, calma aí. Então você está dizendo, será que Jesus está dizendo que fazer a vontade ou obedecer é um pré-requisito para entrar no reino dos céus? Não. Porque se nós estivéssemos falando isso, Jesus estava dizendo que o sacrifício dele não é suficiente. Não é isso que nós estamos dizendo, não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que a obediência ela não salva ninguém, mas a obediência revela quem é salvo. A obediência ela não vai salvar, eu não obedeço para ser salvo, mas se eu não tenho interesse em obedecer, existe um grande ponto de alerta que precisa ser levantado. Porque se eu não tenho interesse, quem é salvo, obedece, porque quem ama, conhece os seus mandamentos. Você entende? A mensagem que ele está trazendo é que as obras, elas não compram o reino, mas as obras evidenciam quem é do reino. Então, primeiro, eu entendo o plano da salvação e aceito o que Jesus fez por mim. Mas depois, o caminho único é obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua vontade, e não praticar boas obras, e não praticar uma boa performance, e não ter uma postura e uma revelação dos seus dons. O que precisa ser fruto evidente de uma transformação é alguém que interessa de fato pela vontade do Senhor. Como é que nós expressamos isso? É o quanto você pede, é o quanto você pergunta, quanto do tempo de oração que você passa pedindo e ouvindo a vontade de Deus, e quanto tempo você passa pedindo para que Ele faça a sua. É um exercício simples. Quando a gente vai refletir sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus, quanto tempo você separa adorando, como a pastora Mara estava dizendo aqui, entregando algo para Ele, sem você pedir nada. Nós podemos pedir algo, existem promessas na Bíblia, mas uma pessoa que está interessada em ver a vontade de Deus fala, Senhor, se a sua vontade, ainda que não seja a minha, e eu não estiver entendendo, eu vou ficar aqui por mais um tempo, eu permanecerei neste lugar, eu permanecerei de joelhos, prostrados, com o coração derramado. Esse é o maior lugar que eu posso estar, porque eu quero saber qual é a sua vontade na minha vida. Eu estou interessado em saber qual é a sua vontade na minha vida. João capítulo 14, verso 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha o que ele diz. Primeiro ele diz, quem tem os meus mandamentos. O que significa ter os mandamentos? Ter os mandamentos é acolher os mandamentos, é tornar seu.
Não é algo que eu vejo fora de mim, não é algo que eu vou ler como um papel, como uma lista de regras que a gente já comentou aqui, que está escrito na parede, eu falo, opa, tem que fazer isso hoje, opa, tem que fazer aquilo hoje, opa, tem que fazer aquilo outro hoje. Pessoas que às vezes estão interessadas nisso, quando tem uma oportunidade de fazer pergunta para o pastor, a primeira pergunta vai fazer assim, eu posso fazer isso ou não posso? Pode ou não pode colocar isso? Pode ou não pode fazer? Como se fosse uma lista de regras que está externa e a gente vai cumprir aquilo que está escrito externamente. Mas na verdade, o que ele está trazendo? Ele está trazendo aquele que tem os mandamentos, aquele que acolhe, aquele que carrega, tem uma mudança no seu interior. E a revelação, o fruto dessa transformação, ele vai ficar evidente. E ele vai tratar inclusive de você... de algo que está dentro e que gera prazer. Gente, isso é o fruto de um arrependimento, por exemplo, é coisa simples. Esses dias, esse tempo atrás, nós estávamos fazendo um discipulado com um casal, e nesse discipulado nós estávamos ouvindo algumas questões, né, da esposa, e depois nós estávamos ouvindo algumas questões do marido sobre um determinado assunto. Né? Enquanto eu ouvia aquela situação, aquela história, eu ficava pensando assim, Senhor, o que é que eu vou falar? Né? Porque eu falei, nossa. Aí a pessoa falava, eu falava, o negócio é sério. Aí ele falava também, tinha uma outra parte, falava, o dele também é sério. Né? E aí você fica pensando ali. Porque às vezes a gente estava falando isso no Tadel, tá, gente? Inclusive, um parênteses aqui, convidando você para participar do Tadel. Nós estamos indo para o 3º culto, nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de líderes de célula, nós precisamos de anfitriãos, nós precisamos de mais voluntários para servir, então não fique fora disso. Mas um dos temas que nós estávamos falando sobre ser discipulador, é que às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, eu não vou ter resposta, eu não vou saber o que eu vou falar. Imagina se a pessoa estiver falando um pecado desse. Irmão, se você não tiver o que falar, no máximo você vai falar assim, irmão, olha... Que difícil a sua situação, eu vou orar por você. Você não precisa ter a resposta para tudo. Você não é um psicólogo, né? Pode ser que algumas pessoas sejam. Mesmo assim, você não precisa ser, você não tem essa responsabilidade. A pessoa vai vir agora e falar assim, agora, pastor, eu preciso comprar, eu compro um carro ou uma moto. Eu falo, ô irmão, calma aí, né? Porque senão depois atribui a minha responsabilidade. Daí, comprei uma moto, comprei um carro. Se eu tivesse comprado a moto, não tinha ficado endividado. Foi o pastor que me falou, calma, irmão, calma. Ser discipuladora não é dar todas as respostas que as pessoas querem, não, cara. Eu vou orar por você aqui, vem aqui, o Senhor vai falar ao seu coração. Não é para a gente se isentar de responsabilidade, é porque nós precisamos entender que, quando eu estava ouvindo aquela história, eu estava ouvindo aquela situação, eu fiquei intercedendo dentro de mim, falando, Senhor, eu queria ter algo para falar, porque em alguns momentos o Senhor nos dá a palavra de conhecimento, uma palavra, um versículo, alguma coisa, mas naquele momento... eu claramente percebi que o que precisava era de confissão de pecado. Existia alguém identificando de um lado, existia uma outra pessoa identificando de outro. E eu falei assim, ótimo, vocês entendem que vocês estavam errados? E aí facilitou metade do meu caminho. Porque ambos entenderam, corações convertidos, quebrantados. E eu falei assim, ótimo, então nós vamos fazer uma prática do que a Bíblia nos ensina. Coloquei um de frente para o outro, você vai confessar o seu pecado e você vai pedir perdão por aquilo que você fez. E não vai ser um perdão genérico, vai ser um perdão específico. Olha, me perdoa por causa daquele dia, eu falei aquilo outro. E aí nós tivemos um momento de quebrantamento e pedido de perdão, que assim, ó, eu vou falar para você, existiu alguma coisa, uau, um negócio grandioso. Não, existiu o cumprimento da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas que querem se render à vontade de Deus, elas vão se submeter a renunciar às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, às suas próprias convicções para consertar as coisas, para acertar as coisas. Então, isso vai de uma atitude simples, de uma conversa e de uma confissão de pecado de um marido para uma esposa, por exemplo. Mas só pode fazer isso quem de fato está vivendo, interessado em se submeter à vontade de Deus. Porque aí no mundo afora vai falar o quê? Não fale nada, deixa passar. Depois as coisas passam. Depois as coisas se acertam, não precisa falar sobre isso não precisamos falar sobre isso sim, só que eu só vou conseguir falar isso, por que foi tão sucesso aquele momento de discipulado que nós tivemos? Porque existiam ali pessoas que estavam quebrantadas, pessoas que estavam convencidas de que elas não são perfeitas, mas que elas erram e elas carecem de arrependimento e de atitudes. Né? O nosso pedido de perdão precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Então, se eu pequei falando algo que a nossa atitude
contrária, seja fazendo muito mais elogio do que nós falamos quando nós estávamos irritados. Porque arrependimento, ele vai na contramão. Se eu roubava, agora além de deixar de roubar, eu preciso começar a praticar aquilo que se chama generosidade. Arrependimento e metanoia é uma conversão de caminhos onde eu passo a fazer algo, e isso só pode acontecer porque eu estou rendido a uma vontade de Deus. Não significa que nós somos perfeitos, não significa que nós não pecamos, significa que nós estamos buscando por essa vontade. Vocês entendem que o que nós estamos falando é que quem tem os mandamentos, ele carrega dentro do seu coração uma transformação. Quando Deus está falando para o povo de Israel, lá em Jeremias, capítulo 31, verso 33, ele fala assim: essa é a aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu já vou até reler, né, esse texto, dizendo, né, para a nossa realidade. Essa é a aliança que eu farei com o povo de Itapetininga, com a Paz Church de Itapetininga. Eu colocarei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ele está falando assim: Itapetininga, eu colocarei a minha lei no seu íntimo, eu escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha que a transformação acontece no coração, ele escreve as leis do nosso interior e o resultado disso, o resultado dessa obra no nosso interior por meio de Cristo é a obediência. Se entende que o caminho é esse: primeiro ele transforma, ele escreve a lei no nosso coração e o resultado disso é obedecer. Porque se nós tentarmos obedecer sem antes vivermos uma transformação, a gente vai correr e a gente vai se cansar e desistir, porque a nossa esperança precisa estar, lembrando das raízes da esperança, da fé, as nossas raízes precisam estar em Jesus Cristo. A nossa raiz precisa estar nele. Ou seja, a nossa esperança precisa estar em obedecer, não porque eu sou bom, não porque eu estou ouvindo muitas palestras, não porque agora eu estou sendo aperfeiçoado, mas é porque Cristo em mim gera como fruto obediência aos teus mandamentos. Desculpa. Marco, como é que eu sei que eu estou em Cristo e como é que eu sei que eu sou salvo? A pergunta é: você tem se arrependido? Como é que você tem lidado com o pecado? Você se incomoda com o pecado? Porque, gente, se você acha que porque você teve uma história bonita na igreja, porque se você acha que pela sua boa performance, porque você já cuidou de criança, de jovens, já pastoreou igreja, porque você já tocou, se isso daria acesso a você a um lugar no reino de Deus, eu quero dizer, você está enganado. Mas se você está com o seu coração convertido, submetido à vontade de Deus, buscando por Ele, isso de fato demonstra que o fruto correto é aquilo que está aparecendo. Quando nós olhamos para o fruto que Cristo ele está querendo evidenciar aqui, ele vai muito além de uma performance ministerial. Ele vai falar de coisas simples, como eu disse. Ele vai falar sobre perdão, sobre a nossa capacidade de perdoar, sobre a nossa capacidade de amar. Qual é a sua resiliência para amar? Qual é a sua resiliência para lidar com relacionamentos? Como é que você lida e como é que você tolera relacionamentos? Porque quando o relacionamento é bom, legal, ótimo, vamos estar juntos. Quando o relacionamento não está bom assim, como é que você lida com isso? Como é que você ama as pessoas da forma como Jesus? Porque a gente deu tanto trabalho para algumas pessoas que quando alguém dá um pouco de trabalho para nós, a gente já não quer mais. Nossa, precisa dar muito trabalho para nós. Você lembra de como você deu trabalho para alguém? Então nós precisamos entender que amar é fruto de alguém que está submisso à vontade de Deus. Perseverar é fruto de alguém que está submisso à vontade de Deus. Rejeitar prazeres fora da vontade de Deus é um sinal de pessoas que estão submissas à vontade de Deus. É legal que nós olharmos aqui em 1 João, que ele vai trazer um teste simples para que a gente avalie o fruto da nossa vida e saber se de fato nós estamos conhecendo Jesus. Olha o que ele diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 3. Ele fala assim, ó: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, como é que você sabe que você o conhece? Se você obedece os seus mandamentos. Essa é a maior evidência. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é
Por favor, me ajude. É? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é? E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, basicamente, esse teste que João ele traz aqui é assim, ó. Eu sei que o conheço se eu obedeço aos seus mandamentos. Quer fazer uma avaliação prática? Um teste rápido? Você tem obedecido aos mandamentos do Senhor? Aí você pergunta, quais mandamentos? Isso já é um ponto de atenção. Porque se você não está interessado em saber quais são os mandamentos, como é que você vai obedecer? Se você não se relaciona com a palavra do Senhor, como é que você vai obedecer? Então, se você quer saber se você o conhece, avalie o quanto você obedece aos mandamentos dele. Se eu digo que eu conheço com os meus lábios, mas eu não obedeço, então eu sou mentiroso. O que ele está dizendo? Que não é pelo quanto nós falamos, não está atrelado àquilo que nós dizemos, está atrelado ao quanto nós vivemos. Jesus não estava trazendo aqui dizendo que o problema daquelas pessoas era a falta de atividade, era a falta de habilidade, era a falta de performance ministerial. Jesus estava criticando a ausência de relacionamento. Eu não os conheço, eu não tenho relacionamento com eles. Se eu obedeço, logo o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em mim, é isso que João está trazendo. E se eu permaneço nele, eu irei andar como ele andou. A ideia de nós discorrermos desse texto, e agora eu queria, para nós concluirmos, deixar aqui 3 verdades para nós refletirmos, né, e basicamente compilarmos essa mensagem, é para que nós possamos pensar que esse alerta que Jesus está fazendo, ele precisa chacoalhar as nossas vidas. Ele precisa chacoalhar o nosso comportamento. Não é para gerar medo, não é para gerar, meu Deus, será que ele vai dizer? Não, é para eu hoje ter a certeza de que não é a minha performance, não é a minha habilidade, não são os meus talentos que vão me dar acesso a este lugar. É o sacrifício de Jesus na cruz. Inclusive, essa é a primeira verdade. Jesus Cristo é a única esperança verdadeira. A gente encerrou a série Raízes falando sobre raízes da esperança, dizendo que Jesus precisa ser... A nossa esperança precisa estar enraizada em Jesus. Porque assim, gente, morte e juízo, como eu falei lá no começo, são verdades bíblicas inevitáveis. A gente não vai conseguir fugir disso. Um dia nós estaremos, queira você ou não, um dia nós estaremos diante desse tribunal, biblicamente é assim que nós cremos. No dia que nós estivermos nessa realidade, eu quero que você se lembre desse dia de hoje, do dia... Hoje é 15 de fevereiro de 2026, e você se lembra de uma palavra que o Marco pregou aqui, falando que, trazendo uma mensagem de alerta, ou melhor, reforçando a mensagem de alerta e a advertência que Jesus trouxe. A mensagem de que a entrega e uma vida de fato rendida ao Senhor tem como fruto a obediência, porque nós chegaremos nesse dia e nós queremos chegar nesse dia confiadamente. Queremos chegar nesse dia com uma esperança firmadas em Jesus, e para que nós possamos ouvir dele. Entra no reino para você desfrutar daquilo que o Pai estava preparando, daquilo que Jesus veio preparar para você. Porque o nosso interior, sem Cristo, ele ainda é e continuará sendo rebelde. Mas quando nós estamos submetidos a essa vontade e enraizados nessa esperança, a gente pode esperar com alegria esse dia chegar e pedirmos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque eu espero ansiosamente por esse dia. O único caminho para um relacionamento real com Deus é por meio de Jesus. É por meio de Jesus. A gente fala isso várias vezes e a gente vai sempre falar que a Bíblia ela é cheia dessas verdades. O único caminho para nós termos esse acesso e essa aprovação é por causa daquilo que Jesus fez. Mas um Jesus que transforma o interior, um Jesus que encontra espaço em nosso interior, ele gera como fruto mudanças externas. Ele vai gerar. Isso é um caminho certo. É um caminho que ele é indiscutível.
E a nossa reflexão precisa saber assim: Senhor, está existindo fruto de arrependimento? Está existindo em mim fruto de uma vida transformada? Um fruto de alguém que teve de fato um encontro com Jesus e que tem as leis escritas dentro de nós, dentro de mim, dentro do meu coração? A segunda verdade para nós sairmos daqui refletindo: dons, eles não são critérios de aprovação. Dons não são critérios de aprovação. E Deus, Ele quer... essa mensagem não é para a gente não querer dons, não querer sinais. Afinal, Ele está falando que os dons e os sinais, eles acompanharão aqueles que o creem. O que eu quero dizer é que dom que não é fruto de uma vida consagrada e inclinada, não gera aprovação. Ele pode gerar movimento. Ele pode até gerar resultado. Mas ele não gera aprovação daquele que mais nós precisamos ser aprovados. Os dons nós precisamos buscar, mas como consequência. Inclusive quando nós entendermos isso, e nós tivermos uma vida com Deus no nosso secreto, muito bem resolvida e desenvolvida, quando nós praticarmos esses dons, nós iremos gerar frutos que permanecem. E não movimentos. E não simplesmente barulho. Nós vamos gerar como fruto de arrependimento e permitir vivenciar os dons de uma forma que gere transformação completa. Agora, se as únicas coisas que eu tenho entregado ao Senhor são essas minhas habilidades, são esses meus dons, por que eu falo isso, gente? Porque há um risco muito grande de nós cairmos em uma zona de comodismo. Eu vou para a igreja, eu sou bom naquilo que eu faço, eu toco bem. Coitado do irmão aqui. Mas tem que usar ele, né? Toca o teclado, né? Uma habilidade, é um dom, é bonito. Eu não sei tocar. Mas se isso não for fruto de um coração quebrantado e rendido, isso é só uma música boa. Ele não gera transformação de vida. Até porque se nós pensarmos assim, se tirássemos aquilo que a gente faz bem, o que é que sobra da gente? Se tirarmos os nossos dons, se tirarmos você da escala, será que você ainda assim vai orar? Quando você está na escala, parece que hoje, essa semana, né, a gente, por exemplo, que lidera uma equipe de louvor, por exemplo, quando a gente vai liderar, a gente vai ali, a gente medita, a gente pensa nas canções que a gente vai cantar, que a gente vai adorar a Deus, aí a gente manda uma reflexão. Agora minha pergunta é, se você não tem essa responsabilidade, se você não está na escala, se você não está numa posição de evidência, ainda assim você está interessado em ver a vontade de Deus? Ainda assim você está preocupado em agradar ao Senhor? Ou por não ter alguém te cobrando, ou por não ter um cumprimento de algo, de uma expectativa de pessoas que estão ali? Nossa, eu sou o líder da equipe, preciso mandar um versículo lá. Não leu a Bíblia nenhum dia, mas eu vou pesquisar lá um versículo no chat GPT, um versículo que fale sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque nós precisamos utilizar os nossos dons como uma forma de potencializar o que o Senhor colocou em nossas vidas, mas um dom não substitui um caráter transformado. Um bom dom, uma boa performance, ele não substitui um caráter transformado. O poder manifestado não substitui o caráter transformado. Nós queremos viver dons aqui na nossa igreja, nós queremos manifestações de sinais, mas o principal sinal que nós queremos enxergar são corações convertidos verdadeiramente, que fazem coisas que para o mundo não faria sentido, mas que para o reino dos céus fazem. Mas você vai perdoar o seu pai depois de tudo que ele fez por você? Eu vou. Porque não está atrelado à minha capacidade, não está atrelado ao meu entendimento, está atrelado naquilo que é importante para o meu Senhor. E se para o meu Senhor é importante eu perdoar o meu pai que me abandonou, se para o meu Senhor é importante eu perdoar a minha mãe que abandonou, então eu vou fazer, porque eu estou muito mais interessado em ter a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Isso precisa nortear a sua vida, isso precisa nortear a minha vida. Coisas que vão me tirar da zona de conforto. Ah, Marco, eu já me frustrei. Eu não quero cuidar mais de pessoas, pessoas dão trabalho. E eu vou falar para você, você está certo. Pessoas dão trabalho.
Mas se a expectativa do Senhor, se a vontade do Senhor é fazer discípulos, não tem como fugir disso. Eu preciso gastar mais tempo dizendo: Senhor, me dê paciência, porque se me der força, né? Me dê paciência para cuidar daqueles jovens, né, João? Né, João? Me dê paciência para cuidar daquelas pessoas, me dê amor. Senhor, eu quero um balde de amor, eu quero um bálsamo de amor, eu quero estar derramado, eu quero estar com o meu coração quebrantado. Mas não tem como nós fugirmos daquilo que é importante para o Senhor. Às vezes você passou por tantos traumas ministerialmente que agora eu não quero me envolver mais com nada. Não é para mim que você está ferindo, é o seu relacionamento com Deus. E não tem como nós vivermos uma vida para Deus sem fazer aquilo que é importante para Deus. Então, dons, eles não são critérios de aprovação, eles são bons, desde que isso seja consequência de um coração rendido. E por fim, o alerta com performance religiosa. Eu queria que vocês colocassem em pé para a gente finalizar essa parte. Gente, nós temos um Deus que é o Criador do universo. É um Deus que Ele não se impressiona com a nossa performance. Nós estamos servindo a um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, e o que atrai o coração desse Deus, o que desperta alegria no coração desse Deus, não é o quanto você performa, não é o quanto você é um super-homem, não é o quanto você é uma pessoa multitarefas dentro da igreja, por exemplo. É o quanto você está interessado em ter o seu coração rendido a Ele. Eu quero dizer algo para você, nós estamos falando que nós precisamos de mais voluntários. Nós estamos falando que nós precisamos de mais disso, mas quer saber de uma coisa? Muito mais do que voluntários, nós queremos pessoas que estejam com o coração quebrantado, porque essas pessoas, com o seu interior transformados, elas não medirão esforços para dizer, para fazer, para executar, para dar continuidade, porque agora elas já têm algo, um seu interior renovado e transformado, e a partir dessa verdade, elas vão dizer: Senhor, conta comigo para aquilo que precisar. Eu preciso segurar a placa, eu preciso estar lá, eu preciso liderar uma célula, eu preciso cuidar de gente, Marcos, se cuidar de uma pessoa, então eu vou fazer, porque nós temos, e esse é um alerta para nós também. A gente vê às vezes uma pessoa cheia de habilidade e fala: nossa, que legal, essa pessoa poderia liderar isso, essa pessoa poderia fazer aquilo. E o alerta para nós antes disso essa pessoa está com o coração rendido ao Senhor? Essa pessoa, ela está de fato sendo guiada pela vontade de Deus? Porque se ela não estiver, eu nem quero usar dessa habilidade, desse dom, porque isso vai dificultar ainda mais o processo. Gente, nós estamos interessados nas pessoas, mas antes daquilo que as pessoas podem fazer, mas antes disso nós estamos interessados em quem elas são, em quem vocês são. A sua performance, ela não vai substituir o seu caráter transformado. Nós estamos falando aqui de um problema que Jesus estava alertando, como eu disse, não era a falta de atividade, era a ausência de relacionamento. E que triste viver dessa forma e chegar diante do Senhor ouvindo: eu não os conheço. Hoje é dia de nós dizermos para o Senhor: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim alguma intenção de coração que não conversa e que não corresponde com a sua vontade. Porque se eu estou correndo para lá e para cá, eu só estou me cansando. Eu não estou gerando transformação permanente. O fruto que nós precisamos nos atentar hoje é um fruto que traz alinhamento com as Escrituras. Um alinhamento de perdão, um alinhamento de amor, um alinhamento de perseverança. O alerta que Jesus faz aqui em Mateus 7 deixa claro que eles estavam enganados, não por falsos mestres e não por um sistema, mas eles estavam enganados por uma falsa segurança espiritual. Achavam que performance substituiria obediência, achavam que dons substituiriam caráter, achavam que atividades espirituais seriam prova de intimidade, mas na verdade eles estavam enganados. Eu quero que você não esteja enganado, eu quero que você esteja com muita clareza de que Ele não está interessado na sua performance, mais do que Ele está interessado no seu caráter transformado. Que você possa fazer parte de uma geração que fala: Senhor, qual é a sua vontade?
o que as suas escrituras falam, o que a Bíblia espera de mim. Avalie a sua semana. Existiu alguma fala, existiu algum pensamento, existiu alguma atitude que durante a sua semana não correspondeu? Feche seus olhos por um instante enquanto eu ministro no seu coração. Avalie sobre a sua semana. Existiu alguma fala? Existiu algum comportamento? Porque se existiu, eu queria que você pedisse perdão a Ele. Inclusive eu, Senhor, nós estamos diante do Senhor aqui, diante dessa sua palavra que traz temor aos nossos corações. Mas por estarmos enraizados na tua palavra, estarmos enraizados em Cristo Jesus, nós oramos, ó Pai, e pedimos perdão. Pedimos perdão quando nós tivemos atitudes e comportamentos que não são resultados de um interior transformado. Senhor, nós pedimos perdão se nós nos preocupamos com a nossa escala mais do que nós nos preocupamos com o nosso devocional. Nós pedimos perdão se nós, porventura, Pai, fizemos e nos comprometemos mais com o time do que nós nos comprometemos com a nossa intimidade com o Senhor. O Senhor não está atrás de uma boa performance. O Senhor não está atrás de bons talentos. O Senhor está atrás de corações transformados. O Senhor está atrás de coração transformados e quebrantados. Perdoa-nos pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Perdoa-nos pela forma como nós lidamos com as nossas preocupações. Perdoa-nos pela forma como nós lidamos com pessoas que nos irritam, que tiram a nossa paciência. Perdoa-nos pela forma como nós lidamos, ó Pai, com a nossa frieza. Nós estamos diante do Senhor clamando, Pai, porque nós queremos ter a aprovação do Senhor. E aqueles que têm aprovação, aqueles que têm o interior transformado, eles recebem como fruto desse interior a obediência aos seus mandamentos. Senhor, se nós não temos obedecido aos seus mandamentos, nós pedimos perdão nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Queridos, enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você fizesse a sua própria oração, fazendo uma reflexão sobre como tem sido o seu comportamento, o seu dia, as suas decisões. Faça a sua própria oração nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.